Porque quem hoje está fora do mundo digital? Raríssimas pessoas, pouquíssimas. Alguns ainda resistem, né? Não entrar em rede social e tudo mais. Mas é um caminho cada vez mais sem volta. A gente tem uma vida, existe uma sociedade digital, o qual a gente precisa respeitar, né? Uma certa etiqueta ou até mesmo alguns cuidados, assim como na vida real, justamente para não cair em armadilhas e não se expor demais. A gente vai falar sobre isso hoje com a Rúbia Ferrão. Ela é advogada especialista em direito digital. Obrigada pela presença, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao Revista. Obrigada. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto, como eu falei, extremamente contemporâneo, e a gente precisa aprender cada vez mais como lidar com essas situações. E essa questão da privacidade preocupa demais os usuários da rede social e da internet no geral. Dá uma olhada no VT e a gente fala sobre isso aqui no estúdio. No início de março, a atriz Paola Oliveira teve fotos em que aparecia nua divulgadas pela internet. As imagens foram feitas nos bastidores de uma minissérie por um funcionário que estava presente à gravação. O caso foi denunciado e a atriz se manifestou em rede social, chamando o responsável pelo vazamento de criminoso. Também este mês o Facebook acabou tendo seu nome envolvido em um escândalo. Dados de cerca de 50 milhões de usuários foram utilizados de maneira ilícita por uma empresa que trabalhou na campanha de Donald Trump. As informações foram recolhidas a partir de um quiz, uma espécie de jogo de perguntas e respostas muito popular na rede. Casos como esse são cada vez mais comuns. Muitas vezes as pessoas se esquecem que, assim como no mundo real, o virtual também necessita de alguns cuidados para garantir a sua segurança. Mas o que fazer nesse tipo de situação? Como procurar seus direitos com relação à invasão de privacidade na rede? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Assunto de extrema importância nos dias de hoje, né? Afinal de contas, muita gente já teve a vida devastada. Existiram casos até de suicídio de pessoas que teve um nude que vazou e a vida nunca mais foi a mesma. A pessoa sofreu um bullying constante, não aguentou e deu cabo da própria vida. Quer dizer, uma situação bem difícil, delicada, que a gente já está aprendendo como lidar. Sim. Só que existem as dicas que são tão importantes que a gente deve fazer valer, né? Para manter a nossa segurança e a segurança da nossa família. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no compartilhamento de fotos, de dados pessoais, para que a gente não se exponha? Isso. O primeiro ponto é necessária atenção ao usar a internet. Então, preparar o ambiente digital com um bom antivírus para você evitar de cair aí numa situação de um golpe ou de um vírus que colete dados. Também evitar aí uma situação em que você forneça dados demais. Então, tenha atenção na internet ao colocar informações pessoais, onde mora, onde estuda, a localização precisa. Então, tome cuidado ao ceder informações. Pense o seguinte, aquilo que você não faria na rua ou numa praça pública, né? Se você não teria coragem de sair de biquíni na rua ou numa praça pública, então não faça isso na internet, porque a partir do momento em que você coloca um conteúdo na internet, ele se torna público. Não quer dizer que as pessoas estão autorizadas a utilizá-lo, mas elas poderão fazê-lo. Então, poderão copiar essa foto, manipular, repassar. E isso vale tanto para a imagem quanto com os comentários que você faz. Então, primeiro, cheque se aquele conteúdo ele pode ser compartilhado, porque eu vejo que as pessoas têm uma ânsia muito grande em compartilhar conteúdo. E muitas vezes pode ser uma notícia falsa, como nós vimos no caso aí da Marielle. A gente falou sobre a fake news na semana passada. Sim, pode ser uma fake news, pode ser um conteúdo protegido por direitos autorais, pode ser uma situação de intimidade, em que a pessoa, poxa, ela já caiu numa situação tão grave ali, né? Vai devastar a vida dela. Vai devastar, porque às vezes a pessoa que faz o primeiro post, ela não tem tantos seguidores, mas o que compartilha é o que vai fazer viralizar. Então, a pessoa tem que pensar antes de compartilhar, não fazer nada na ansiedade. É aquela história, isso vai agregar alguma coisa na vida de alguém, né? Tentar fazer o bem na rede social também. Agora, muitas vezes a pessoa não compartilha a informação em si, mas acaba compartilhando de uma outra forma que acaba dando os mesmos indícios, a mesma informação para as pessoas que, de repente, possivelmente estão ali acessando e estão mal intencionadas. Por exemplo, você falou da escola. A pessoa não coloca ali no perfil dela onde ela estuda, mas tira uma foto na porta da escola com o uniforme. Quer dizer, já disse que é ali que ela estuda. Então, cuidado ao expor as crianças também. Esses dados podem ser usados para o mal se alguém estiver mal intencionado. Isso, existem inclusive índices que
apontam que a grande maioria das fotos utilizadas por pedófilos, elas são retiradas da própria rede social dos pais. Então, os pais que têm costume, às vezes, de colocar a criança tomando banho, na praia, de biquíni ou só de calcinha, e tem muito disso. Então, as crianças, elas precisam ser protegidas, até porque hoje nós somos o que nós postamos, nós temos uma imagem digital e muitas vezes a criança e o adolescente que está começando a utilizar a internet, ele não tem maturidade para saber se aquilo que ele está falando, às vezes usa muito palavrão, se aquilo não vai refletir, por exemplo, na sua vida profissional no futuro. Vai, no futuro com toda certeza, porque aquilo vai ficar eternizado, uma vez digitalizado já era, né? Agora tem uma questão nova, que é um pouco nova para mim, na verdade, comecei a perceber isso de uns tempos para cá. Muitas pesquisas e muita brincadeirinha na internet. Como fica o seu rosto se você fosse uma atriz de Hollywood? Como seria o seu rosto se você fosse homem? Eu caí nessa. E fui lá, fiquei curiosa. Falei, deixa eu ver como... Aliás, fiquei um homem horroroso. Nunca mais faço as brincadeiras. Não só por isso, mas porque eu não sabia que numa dessa, os meus dados podem ser coletados, meus dados pessoais, e a gente cair em algumas armadilhas. Vamos explicar primeiro quais são essas situações que a pessoa deve evitar dentro do ambiente da rede social e quais são as consequências disso, porque eu também não estava entendendo muito bem. Mas o que eles vão fazer com os meus dados? O que interessa? Saber onde eu moro, ou o que eu fiz, onde eu estudei, né? Isso pode ser usado como uma massa de manobra para situações extremamente importantes, como, por exemplo, a definição de uma eleição presidencial. Sim. Não é? Hoje nós vivemos na sociedade da informação. Então, dados pessoais é moeda, é dinheiro. Nós vemos grandes impérios sendo formados somente com base em dados. Com manipulação dessa informação, o Google, Isso. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela participa desses testes, que são muito convidativos, eles usam lá a inteligência artificial para tratar o dado, e é muito interessante. As pessoas querem realmente... É sedutor, né? Só que qual é o preço que você está pagando ao fazer um aplicativo como esse? Você está fornecendo informações pessoais. Aquelas políticas, né, aqueles termos de uso, aquelas diretrizes que geralmente as pessoas não leem. A gente dá um ok sem ler absolutamente nada. Tem um ok, vai dando nada. avançar, ok, mas você não sabe que ali vai estar a descrição do que será feito com os seus dados. E ali você está dando a permissão para que eles usem. A permissão que usem. Recentemente saiu uma matéria que dizia que esses aplicativos, veja a sua versão masculina, você famoso e coisa e tal, eles usavam aquela sua imagem, inclusive, para jogos. Você dava autorização para a sua imagem ser utilizada para jogos. Aí complicou. Ou para compartilhamento de terceiros, né? E nós vimos agora, na situação americana, envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica. Com os dados dessas pessoas? Isso. Qual que foi a grande questão desse incidente? A pessoa participava de um teste sobre o seu perfil psicológico na internet. E até era um teste pago, a pessoa recebeu dinheiro para participar. Então, o acesso àquelas informações aconteceu de forma legítima, porque você autorizou que ele tivesse acesso, né, o aplicativo tivesse acesso aos seus dados pessoais. A questão toda é que depois o responsável por aquela pesquisa, que as pessoas pensavam que era para fins acadêmicos, ela transferiu para uma empresa especializada em propaganda eleitoral. Então, o que acabou acontecendo? Com base na análise do comportamento dos usuários na internet, se fazia pesquisas específicas sobre propaganda eleitoral direcionada para aqueles usuários. Então, a gente começou a ver como você saber o que o usuário quer ouvir pode, inclusive, influenciar numa eleição voto dele, se ele está indeciso, apertada, de repente. Sim, toda uma manipulação daquilo. Mesmo. Então, hoje, dado, ele é uma espécie de moeda. Vale então, muito. Às vezes vale mais você pagar um serviço com dinheiro sobre ali o tratamento de uma imagem, coisa e tal, do que você fornecer acesso às informações pessoais. E o que é interessante é que muitas das pessoas não sabem, mas elas podem trabalhar com as próprias ferramentas de controle de privacidade das redes sociais. Porque nesse caso dos aplicativos, existem alguns ícones que você autoriza a compartilhar as minhas informações e o dos meus amigos. É importante não deixar esse clique automático, né? Para que você tenha um pouco mais de controle sobre aquilo que vai ser acessado e sobre aquilo que será compartilhado. Tá certo. Bom, vamos dar uma olhada nas perguntas, nas dúvidas que o pessoal tem nas ruas também. A Ana quer fazer uma pergunta para você. No caso do vazamento de foto, posso pedir indenização ao responsável que a tenha divulgado?
Sim, a imagem ele é um direito fundamental e ele é protegido. Então, a partir do momento que há um uso não autorizado, a pessoa está cometendo uma conduta irregular, uma conduta ilícita e fica sujeita a um pedido indenizatório. Quer dizer, hoje existe, então, dependendo da consequência que esse compartilhamento tem, a pessoa pode ser processada criminalmente e civil também, na área civil. Sim, no crime precisa enquadrar em algum dos crimes que nós temos. Por exemplo, ameaça, que é muito comum. Nós temos os crimes contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia, invasão de dispositivo eletrônico, porque muitas vezes a pessoa clica naqueles links e com isso um vírus permite o acesso remoto à máquina e a coleta dessas fotos. Isso, na verdade, existe um crime de invasão de dispositivo eletrônico e quando você faz o uso daquilo tudo, traz um dano, inclusive a gente fala de danos que são de tamanha grandeza que é uma violência psicológica. Com certeza. E eles são imensuráveis, porque aquilo, a informação vai ficar circulando por tanto tempo, que pode levar a vida toda da pessoa e ela não conseguir acabar com essa circulação de informação. Isso, ainda mais quando envolve algum conteúdo de nudez, porque no caso de nudez na internet é um conteúdo que tem muita atenção dos usuários, então isso pode parar num site de pornografia e isso é difícil de tirar a informação. Tá certo. Bom, gente, vamos tomar cuidado mesmo. Essa história de dar check-in, né? Uma coisa que não é legal também é você dizer aonde você está no momento em que você está. Espera um pouquinho, compartilha depois que você saiu, né? Sim. É uma informação muito orgânica que você está dando. E você ali. pode dizer, inclusive, a que classe social você pertence, porque às vezes o tipo de restaurante que você pertence, vai, o tipo de bem, aí você pousa lá em frente a um carrão, em frente à escola que você vai, como é uma escola, é uma coisa que indica uma regularidade, o seu trabalho, então tem que ter muito cuidado ao utilizar a rede, porque usando com segurança, usando com consciência, é tudo de bom, né? É muito louco isso, né? Porque, na verdade, o mundo nunca teve tão perigoso, né? Nesse sentido, da gente ter que preservar nossas informações pessoais, né? E, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tão exposto, tão aberto. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, senão a gente vai ainda colher muita coisa que não é legal, né? Deixa eu agradecer, então, a Rúbia Ferrão, advogada especializada em direito digital, e vou deixar aqui também um site, né, para o pessoal fazer contato com a SaferNet Brasil, new.safernet.org.br. Lá a gente encontra mais informações sobre educação digital, é possível fazer denúncias, enfim. new.safernet.org.br. Muito obrigada pela presença aqui. Até a próxima, viu? Obrigada mesmo.